Olá, já estou no ar hoje, seja super bem-vinda. Hoje aqui é Tânia Kriegerman falando no bate-papo Emagreça com a Tânia. E hoje eu vou falar para você 8 dicas de você infalível. Ih, meu Deus do céu, engasguei tudo. 8 dicas infalíveis para deletar o seu marido que não te apoia no seu emagrecimento. Se você tem um marido desse, fica aqui comigo que você vai aprender a lidar com ele, tá bom? Sejam bem-vindas. Olha, eu quero que vocês compartilhem porque essa matéria é muito importante para certas pessoas, tá? E quando eu falo marido, marido vale para qualquer pessoa importante emocionalmente para você, tá? Então pode ser seu pai, sua mãe, pode ser uma parceira, tá? Não importa. O que é importante, assim, é uma pessoa que você tem uma relação íntima muito forte e que pode te abalar emocionalmente, tá bom? Então, fica aqui comigo, vamos falar sobre esse tema, tá? 8 dicas infalíveis para você deletar o seu marido que não te apoia no seu emagrecimento. Tem muita gente que tem marido muito difícil e são vários tipos, tá? Então, eu vou explicar para você quais são os tipos de marido que existem para você ver se você tem um desses e no final eu vou explicar para você essas 8 dicas para você resolver esse problema e se livrar disso para sempre, né? Porque, pelo amor de Deus, você não pode viver dependendo de como que a pessoa que mora com você reage, entendeu? Você é uma pessoa autônoma e você tem que decidir o seu futuro, porque afinal de contas, quem vai ficar doente amanhã é você, não é? Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar para você sobre esses tipos de marido, né? Porque são vários tipos e alguns são assim até meio camuflados, sabe? Parece que são super legais, mas podem estar te atrapalhando, tá bom? Então, por que é importante você entender essas questões? Porque isso pode prejudicar e acabar com a sua dieta para sempre, acabar com o seu processo. Se você não souber como lidar com essas situações, você pode voltar atrás, desistir. Você quer desistir? Pensa bem. Pensa no que você quer conquistar. Pensa no que você quer para sua vida. Desistir jamais. Jamais. Não pode. Então, para não desistir, para não cair nessa cilada, vamos embora. Vamos entender muito bem essa questão. Então, existem vários tipos de marido, né? Eu vou explicar para você. Existe um marido chamado marido imperador. Quem é o marido imperador? Marido imperador é aquele que pensa que sabe tudo da tua dieta e que ele que vai decidir se você tem ou não tem que comer alguma coisa. Conhece? Se é contigo esse papo, fica ligada, tá? Até o final dessa sessão, dessa live, eu vou te explicar como lidar com ele, tá? Vou explicar melhor. Aquele marido que diz que você já comeu demais, chega, aí tira seu prato, ou então diz que você só precisa de um pedaço assim, desse tamanho, ou então se você quer repetir uma sobremesa ou um prato, ele diz, não, você não pode repetir, você já comeu demais. Gente, quem é ele para decidir por você o que você tem que comer? Não é você que está se dedicando, você que está estudando, você que está sabendo o que tem que fazer? Não é ele que vai decidir o que você tem que comer, tá? Fica aqui comigo, isso é muito importante. Você vai precisar se empoderar nesse caso, tá? Porque esse tipo de marido exige que você tenha muita firmeza no que você quer, tá bom? O segundo marido é um marido monge. Será que você tem um marido monge? O marido monge é aquele... E meu Deus do céu, eu tiro o som e ele aparece. O marido monge é aquele super bonzinho. Ai, você já fez muita dieta essa semana, vamos embora comer fora, vamos. Não, olha só,
Esse pão tá super fresquinho, você vai adorar. Você já perdeu 1, 2, sei lá quantos quilos essa semana? Não vai morrer se você comer só hoje, tá? Esse tipo de marido, ele parece que ele te apoia, mas ele não tá te apoiando, porque ele tá te enfraquecendo. Se você estava numa situação em que você não estava querendo comer nada fora, não era você que queria, não era uma coisa da sua vontade, ele que está querendo te forçar, talvez porque ele queira comer fora, talvez porque ele esteja com pena de você, que acha que você está se esforçando muito, mas ele não entende a importância que isso tem para a sua vida, entende? E isso pode te derrubar também. Apesar dele estar com boas intenções, no sentido de que quer te cuidar de você, quer te ajudar, mas ele está te enfraquecendo. Mais uma vez, você precisa se empoderar, entendeu? Diana, seja bem-vinda. Tem aqui o Gaúcho, a NEM. Olha só, gente, tem que compartilhar, clica no aviãozinho, porque tem muita gente que está precisando de ajuda. Manda para aquelas pessoas que você realmente acha que estão querendo e de repente até tem uma situação complicada em casa, tá bom? Então, o terceiro tipo de marido é o como é que eu vou chamar? Falta de noção. É aquele que acha que você não vai dar certo, que esse método novo não é bom, que esse método é uma furada, que você já fez muitas dietas e não vai ser essa que vai mudar o seu destino, é mais uma que você entra, que você gasta, que você se dedica à toa, porque, sei lá, vamos dizer, porque sua família é toda gorda, ou então porque você já tentou várias vezes e não conseguiu. Esse é bem complicadinho também, né? Você vê que todos eles são. Mas esse é complicado porque ele te desempodera totalmente, né? Você tá lá na sua dedicação, resolveu seguir um plano e ele vai lá e te desestimula. Diz que não vai dar certo. Diz que esse método é uma furada, que não é cientificamente provado. Que o médico dele não concorda. Mas é você que escolheu, é você que decidiu, você que é dona do teu corpo. Então você precisa mais uma vez se empoderar. Precisa se empoderar, porque senão ele vai te dar uma rasteira. Você vai começar a se questionar, será que ele tem razão? Será que realmente eu não vou emagrecer? Essa semana eu não emagreci nada, eu acho que ele tá certo. Não é por aí. Quando você decide um método, você tem que seguir o método conforme a pessoa que te indicou, que te ensinou e fazer aquilo bonitinho e esperar o resultado. Os resultados não aparecem no primeiro dia e nem permanecem, porque aqui, olha só, a gente está falando sobre emagrecimento definitivo. Então, o emagrecimento definitivo você não vai descobrir um mês depois, porque a gente está falando de emagrecimento que dura para a vida toda. Eu peso a mesma coisa que eu pesava com 19 anos. E você? E você? Você vai poder também pesar a mesma coisa de acordo com a idade que você quer. Eu quis pesar a mesma coisa que eu pesava com 19 anos. Você pode querer uma outra idade, né? Mas o importante é você perseverar, é você buscar, é você se dedicar, estudar. E aí você vai conseguir. Vai conseguir. Fica aqui comigo que você vai conseguir, tá? Tá. Depois a gente tem um tipo de marido bem perigoso. É o bullying. O marido bullying, ele é muito perigoso. Quem mais está aqui comigo? Vamos ver. A Miriam. Então, o marido bullying é aquele que chega para você e fala: você tá gorda, você tá horrível. Como é que você não se enxerga? Como é que você não se cuida? Ah, não,
você não tá nada bem. Você tem que se dedicar mais. Você não faz esforço, você não se dedica. Você fica aí comendo todo dia. Você vai na geladeira, pega as tuas coisas e fica engordando. Gente, esse é poderoso, poderoso. Esse você precisa realmente se cuidar, se fortalecer, porque não é que ele te queira mal, é que ele acha que você não está se dedicando. Ele acha que você não está fazendo força. Mas o que eu quero falar para você... Não, peraí, eu esqueci de falar do último marido, que é o mais importante de todos. Ai, eu não consegui falar teu nome. Diuliclice? Seja bem-vinda, Diuliclice. Então, a gente aqui está falando sobre as 8 dicas infalíveis para você deletar o marido que não te apoia, tá bom? Marido igual a qualquer outra pessoa que tem uma força emocional para você, tá? Pode ser uma parceira, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, pode ser um irmão também, tá? Ou uma irmã, claro. Então, o 5º marido, que é o melhor de todos, é o marido zen. Esse é uma delícia, muito bom, que te apoia de verdade, que tá do teu lado, que não enche a tua cabeça, que não fala nada, que te deixa em paz, que vê você comendo e não fala nada, que vê você não comendo e também não fala nada, que te elogia, que gosta de você. Esse você não precisa reclamar. Esse você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma gratidão por ter um marido gentil, um marido que te apoia, um marido que está do teu lado. É muito importante a gente agradecer quando a gente tem uma coisa boa, tá? É muito importante isso, tá? Então, vamos tratar dos 4 primeiros maridos, que esse 5º aí, se é o teu, guarda as 7 chaves. Então, primeira coisa que eu quero falar para você é que qualquer marido que você tenha, dos 4 primeiros, aquilo é a visão de mundo da vida dele. Ele construiu uma vida de acordo com o passado dele. Então, se ele é mais agressivo, se ele é caridoso demais, se ele critica tudo, ou se ele é mandão, tudo tem a ver com o mundo dele. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a forma que ele foi educado. Preste atenção. Quem era o pai dele? Quem era a mãe dele? Como é que era a educação que ele recebeu? Ele foi muito mimado? Sim, porque as pessoas mimadas são muito exigentes, tá? Ele foi abandonado, ele foi cobrado demais, exigido. Cada coisa dessa vai determinar uma maneira dele agir. Então, a maneira que ele age com você tem a ver com essa história dele. Não tem a ver com você de verdade, tá? Esse é o primeiro ponto que você tem que botar na tua cabeça. Quando ele começar a falar, você entra nos seus pensamentos e diz: isso não é comigo, isso não é comigo, isso é com ele, é a vida dele, tá? É a primeira coisa que você tem que falar para você mesmo. E deixa ele falar, tá? Então agora eu vou falar para você várias situações em que isso pode acontecer, tá? Então, se você tá, vamos supor, numa festa e ele resolve dizer que você não pode comer bolo. Não, você tá de dieta, você não pode comer bolo. Como é que você se sente? Você não vai gostar disso, né? Você quer comer o bolo. Ah, mas eu tô na dieta. Não, tudo bem. Aqui comigo, se você quer comer o bolo e você acha que aquilo é o que vai te fazer bem, você vai comer o bolo. Come um pedaço pequeno. Não vai se empanturrar de bolo, mas
satisfaça o seu desejo. E aí depois a gente vai trabalhar o seu emocional. Por que que você quis comer aquele bolo? Entendeu? Porque quando o teu emocional estiver bom, você não vai querer comer aquele bolo. Agora, se você quis comer aquele bolo e o teu marido ficou em cima de você dizendo para não comer o bolo, sabe o que vai acontecer se você não comer o bolo? Você vai ficar com aquilo guardado dentro de você e você vai para casa e vai ficar pensando naquele bolo. Ai, poxa, será que ele estava gostoso? Eu não comi. Tava com uma cara tão boa. Gente, isso não é bom. Isso não é bom. Você tem que voltar para casa e cuidar das suas coisas, do seu trabalho, da sua vida, dos seus filhos, das suas coisas. Esquece o bolo. Então come o bolo. Porque aí você come o bolo, resolve o problema do bolo. Aí depois você vem e a gente trabalha o emocional e resolve esse problema. Por que que você queria aquele bolo? Se você não precisa do bolo. Entendeu? Mas não é o seu marido que vai definir se você tem ou não tem que comer aquele bolo. Entendeu? Outra situação. O marido monge. Ele quer sair para comer fora. Ah, querida, vambora. Você já foi a semana inteira. Inteira você ficou lá comendo capim. Agora vamos comer fora, eu tô querendo. Gente, comer fora tudo bem. Você pode comer fora. Agora, se você tá no meio do processo, você tem que ver o que você vai escolher do cardápio. Tem sempre uma coisa saudável no cardápio. Procura ver o que você quer. E não precisa ouvir o seu marido generoso, bondoso, porque, na verdade, ele tá com pena de você, ele acha que você já se dedicou muito, que uma vez ou outra não faz diferença, mas você sabe se faz ou não faz diferença, né? Você sabe em que momento da dieta você tá, se aquela fase pode ser quebrada ou não, porque tem momentos que pode ser quebrada sim. Desde que você não exagere, não coma uma lasanha inteira, um prato para dois. Mas tem fases da dieta em que você pode quebrar a dieta. E é até saudável. Então, ele está querendo te agradar. Ele gosta de você. Ou então não, ou então ele está fazendo porque ele quer comer fora. E ele quer que você apoie ele, vá com ele e tal. Não importa. Isso aí, como eu falei, é a história dele, tá bom? Então, você vai analisar a situação e não vai deixar de sair, né? Não vai quebrar um prazer familiar do casal, não. Se você tá no processo, você vai escolher uma coisa legal, uma coisa saudável. Pode ser uma salada caprese, pode ser um frango com salada de lado, né? Aí você escolhe aquilo que você goste e que seja algo dentro do teu processo, tá bom? Mas você procura não destruir a sua vida familiar, a sua vida de casal, seu relacionamento, por causa da sua dieta, tá bom? Então, outra situação do marido que não acredita em nada, tá? Então, se ele fala pra você que essa dieta é uma dieta que não vai te acrescentar nada, é uma dieta que é parecida com a outra e você não emagreceu na outra, por que nessa você vai emagrecer? Ou ele pode ser do tipo entendido, que vai dizer, como que você vai emagrecer comendo carboidrato? Como que você vai emagrecer sem fazer atividade física? Ele não sabe. Ele não sabe em que fase da dieta você tá, por que você tá fazendo aquilo. Claro que a atividade física é importante, mas no momento certo, no tipo certo e na quantidade certa, tá? Será que ele sabe isso tudo? Ele também estudou? Estudou o que você estudou? Se estudou, tudo bem também, mas ele não decide por você. Ele decide a vida dele, você decide a sua, né? Porque afinal de contas, o futuro é teu,
A saúde é sua, o corpo é seu, quem quer ficar legal, bonito, elegante, saudável é você. E quem decidiu optar por essa dieta específica também é você, tá? Então, vai seguir e não vai levar em consideração aquela conversa com ele, tá? Fica comigo que eu ainda vou te falar das 8 dicas, tá? A gente tá aqui desenvolvendo os perfis desses maridos para você entender qual deles já que você tem em casa, tá bom? Esse tipo de marido, ele também pode te desempoderar, falando que você não vai conseguir nunca emagrecer, que você já tentou várias vezes, essa é apenas mais uma, que a tua família é toda gorda mesmo. Gente, a hereditariedade é um dos fatores, sim, de obesidade, mas ela não é determinante, tá? Se o teu estilo de vida não for igual ao dos teus pais, eles podem ser gordos e você não. Depende do seu estilo de vida, depende de como você encara isso tudo, quanto que você come. Uma coisa da obesidade familiar tem muito a ver não com a parte genética, mas com a cultura, o tamanho do prato que sua mãe fazia para você. Às vezes te obrigar a comer o prato todo, dizendo que se você não comesse tudo, você não ia poder sair de casa para brincar. Ou se você não comesse tudo, você ia ficar doente, te botando com medo de doenças. Será que foi esse tipo de situação familiar que você viveu? Não importa a família que você tem. E o seu marido também não sabe, né? Não é ele que vai dizer se você vai ser gorda porque sua mãe é gorda, não é? Então, esse é mais um fator ligado à história dele, à vida dele. Ele que tem essa maneira de lidar com as coisas, uma maneira de duvidar, uma maneira de criticar. É da cabeça dele, veio da infância dele, da formação dele. Se você está confiante, você precisa acreditar no que você está fazendo, tá bom? E o último que a gente já falou, que é o do bullying, né? O do bullying, ele realmente é um marido complicado, você tem que lidar com ele de uma forma muito delicada. Porque o bullying só funciona para quem aceita o bullying. Se você levar, por exemplo, na brincadeira, não vai colar. Ele pode te agredir verbalmente e você rir, e você ignorar, e você virar as costas. Você não dá bola. A pior coisa para uma pessoa que faz bullying é não ter audiência, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que isso tem a ver com a infância dele, com a vida dele, com a criação que ele teve, tá? Não é com você. Porque ele podia ser qualquer um dos outros 4. Por que ele não é um dos outros 4 e é exatamente esse? Por causa da formação dele, da personalidade dele. Então é com ele, não é com você. Você tem que ser uma pessoa segura de si. Segura. E isso vale para todos os 4 tipos. Obviamente que o quinto, que a gente já falou, que é o marido zen, maravilhoso, o cara que realmente está do seu lado, que está te apoiando, que não fica controlando você, que deixa você fazer o que você quiser e que está sempre apoiando qualquer coisa que você escolher. Esse é o marido zen que a gente tem que agradecer. Então, os outros 4, todos eles só têm um tipo de solução, que são essas 8 dicas que eu vou te dar, tá? Então, essas 8 dicas você pode aplicar em qualquer um dos 4 tipos de marido, tá bom? E aí, vamos lá. Seja bem-vinda, Jane. Tudo bem, Jane? Então, vamos lá. Tá pronta?
pega um papel, anota, porque você pode depois esquecer. Mas esse vídeo vai ficar gravado e aí você pode assistir ele de novo para que você possa lembrar das 8 maneiras que você vai lidar com eles, tá? A primeira é determinar o limite. Por quê? O limite é o que você permite que o seu marido fale para você. Isso é uma conversa, não pode ser num momento de estresse, num momento de briga, tem que ser num momento calmo, um momento que você tá calma e que ele tá calmo. E aí você faz uma conversa com ele, explicando que a forma que ele tá falando com você não faz sentido, te incomoda. Por tudo isso que a gente já conversou, e você pode colocar os seus pontos de vista, a sua emoção, explica para ele como que isso te afeta, como que isso te desempodera, como que isso não está te ajudando, para ele ganhar consciência. Não quer dizer que ele vai mudar, tá? Isso não quer dizer que ele vai mudar, porque é muito difícil você mudar uma outra pessoa. A sua vida não pode depender da mudança das outras pessoas. Você tem que mudar. E às vezes a sua maneira de mudar vai acabar mudando a outra pessoa também, tá? Então, essa conversa é uma conversa importante para conscientizar ele do que ele está fazendo com você e do que ele causa com você, das emoções que ele gera, tá? Então tem que ser num momento tranquilo, num momento em que ninguém está irritado, num momento em que não tem pressa para nada, não está saindo daqui a 15 minutos, é um momento de paz, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Opa, sejam bem-vindas, a gente está aqui falando das 8 dicas, então vamos lá. A primeira é essa da conversa, determinando o limite. Aí você, quando você determinar o limite, você fala, olha, eu peço a você que não me controle, eu sei o que eu tenho que comer. Ou então eu peço a você que não fique me estimulando a comer o que eu não quero. Eu vou saber o momento certo de comer alguma coisa. Se você quer comer, tudo bem, você fala por você, mas não fica jogando em cima de mim. Ou então, não fica me desestimulando, eu escolhi esse método e eu vou querer seguir ele. Pare de ficar falando, criticando o método porque você está me prejudicando fazendo isso, tá? Então, esse é do terceiro tipo, e do quarto tipo é uma conversa franca, dependendo do tipo de bullying que você receber, tá? Você pode ter uma conversa franca pedindo para ele parar com isso, que isso te magoa, isso te deixa fraca, chateada, se sentindo mal, que você está se esforçando, que você gostaria da compreensão dele. Mas eu não sei se isso vai funcionar com esse perfil de bullying, tá? Eu, pessoalmente, acredito que esse perfil de bullying funciona melhor com uma ironia, uma resposta brincando, levando na brincadeira e não levando a sério. Eu acho que esse método para esse tipo de pessoa vai funcionar melhor, mas você pode fazer a conversa com ele também e isso não tem nenhum problema, isso não vai te prejudicar. Então, dica número 1, a conversa, tá? Quem mais chegou aqui? A Cleo, a Laíse, Jardim 311, eu não sei quem é você, Cecília, Angelita, Rose. Então, vamos à segunda dica para você deletar o seu marido que não te apoia, tá bom? A segunda é organizar a sua despensa, porque pensa bem, se você tem um marido generoso, o monge, que fica, só hoje, come isso, e na despensa tem chocolate, tem pão, pão com glúten, e você está fazendo uma dieta sem glúten, e tem um monte de coisas que você cortou, comidas com acidulantes, ácidos cítricos, conservantes, aquelas coisas que a gente sabe que intoxica. Tá dentro da sua despensa? Aquilo vai acabar te enfraquecendo. Para que você está querendo se desafiar? Eu fazia isso, sabe?
Eu fazia isso quando eu tinha geladeira cheia, quando minha mãe fazia aquelas festas maravilhosas e deixava tudo depois na geladeira. E eu dizia que eu tinha que emagrecer olhando aqueles doces. Era uma tortura. Tudo bem, a gente vai trabalhar o seu lado emocional para você não querer, mas existem momentos de fraqueza, todos nós somos humanos. Então, organize a sua despensa, tá? Tire tudo que você acha que não vale a pena comer, coloque coisas saudáveis para você poder ter o que comer quando você quiser, tá? De acordo com a dieta que você escolheu seguir. Então, a organização da despensa é muito importante, tá bom? Então, vamos lá para a terceira dica. A terceira dica é definir uma rotina para você, com uma organização de como preparar a sua comida e principalmente quando você for a um evento, a um jantar fora. Então, se você não tiver essa rotina, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai pegar a primeira coisa que você tiver na geladeira para comer. Porque quem tem fome não pensa. Isso é uma coisa óbvia, hormonal, não adianta. Você tá com aquele momento de fome, você já tem que ter na geladeira a comida pronta, tá? Não pode ficar começando a preparar ainda com fome. Então, por exemplo, tem gente que prepara a comida uma vez por semana, tipo assim, domingo, e faz para a semana toda um monte de potinhos. Tem gente que faz 2 vezes por semana. Tem gente que contrata uma cozinheira. Pode ser uma cozinheira uma vez por semana que faça pela semana toda. Ou tem gente que faz congelado, contrata uma pessoa que congela a comida para o mês todo. E aí você fica com aquela comida bonitinha, saudável, que foi feita em casa, dentro do seu cardápio. Escolha o método. Ou você pode ter uma cozinheira diarista, que vai todo dia na sua casa e faz a comida do dia fresquinha. Mas você tem que ter um esquema. Decida qual esquema você quer. Se você quiser cozinhar para você também todo dia, faça, mas faça antes de ter fome, tá? Porque depois, quando você está com fome, você vai acabar comendo alguma coisa que está dentro da sua geladeira. E aí pode não ser exatamente o que você queria comer naquele dia, tá bom? Então essa é a terceira dica, tá bom? A quarta dica é a visualização. Sim, a gente tem que visualizar. A gente vai nos ver com aquele corpo ideal. Aquele corpo que você tinha naquela época. Se você nunca teve aquele corpo ideal, não tem problema. Você pensa numa mulher linda, maravilhosa que você quer seguir e você visualiza seu corpo como se fosse o dela, tá bom? É muito importante isso, tá? Você vai fazer isso todos os dias. Todos os dias. Pode ser antes de dormir, por exemplo. Eu gosto de fazer antes de dormir. Eu visualizo tudo que eu quero ganhar. Visualizo o meu trabalho, visualizo a minha família, visualizo o meu relacionamento, tudo da maneira perfeita, tudo bonito, tudo acontecendo bem. Pra mim, sempre funcionou, sempre funcionou. Então você tem que seguir isso para você ter aquele corpo, porque a gente emana energia e aquela energia volta para você, tá? Você vai, obviamente, seguir a dieta. Você não vai fazer a visualização e no dia seguinte comer um pratão e esquecer a dieta. Nada disso. Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. A gente visualiza e depois a gente age, tá? Então tem que ter as duas coisas, a visualização e a ação, tá bom? Quinta coisa é fazer as afirmações. Pode ser no mesmo momento que você fizer as visualizações, você pode fazer as afirmações. As afirmações são frases que você fala para você mesmo e são muito importantes para te empoderar. Porque se você tem um marido que está lá no seu ouvido falando uma daquelas 4 coisas que a gente já falou, o marido imperador, o marido monge, o marido
que não acredita em nada e o marido bullying, ele vai ficar falando na tua cabeça. Então você também tem que falar na sua cabeça, mas você vai falar ao contrário, né? Você não vai falar o que ele fala. Você vai falar o que você quer falar para você mesma. Eu vou conseguir, eu estou poderosa, eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto de mim mesma, eu me sinto forte, eu me amo, eu sou forte. Essa eu já falei até, né? Então, essas afirmações vão te ajudar a fortalecer a sua energia para você contrabalançar essa outra força que vai ficar no teu ouvido te falando alguma coisa que aí vai depender do tipo de marido que você tem, tá bom? Então, afirmações poderosas, principalmente se vendo no espelho, tá? De manhã cedo, acordou, foi escovar os dentes, olha pro espelho, sorria. Gente, sorria e fale, gente, você é linda, você é poderosa, você tá linda. Fala isso, afirme isso para você mesma. Todo mundo tem a sua beleza, todo mundo tem. E você tem a sua, tá bom? Confie em você, confie em você. E agora a gente vai ver a sexta. Tem mais umas pessoas entrando, a Leia, tem aqui a Ana. Então vamos lá, para a sexta dica, foco no resultado. Então, o foco no resultado é você saber onde você vai chegar. Então você sabe quantos quilos você quer atingir, você sabe como você vai chegar lá, qual a dieta que você escolheu fazer e você vai manter foco. Então não vai mudar de caminho o tempo todo. Ah não, então hoje eu vou fazer uma low carb. Ah não, agora eu vou fazer a ginástica. Ah não, agora eu vou fazer terapia. Não, gente, isso não funciona. Você tem que escolher um método e vai nele do começo ao fim. Se você confiou naquele método, siga aquele método, porque senão você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar, eu fiz hoje uma, aí durou uma semana, eu saí, comi, e aí parei. Aí agora eu vou fazer uma outra que eu acho melhor. Isso não é focar. Isso não é focar. Focar é você escolher um método, seguir esse método até o final. Não tem problema você falhar no meio do método. Isso todo mundo faz. Todo mundo, tá? Não pense que você é fraca porque você acabou comendo um brigadeiro naquela festinha de criança. Não. Aquilo ali, minha filha, todo mundo come. Quando quer. Quem não quer comer, tudo bem. Tá super bem, mas é muito comum comer, tá bom? E não vai te prejudicar pro resto da vida. Aquilo foi um momento, como eu falo pra você, sempre a gente tem que trabalhar o emocional para evitar que você queira aquele brigadeiro na hora errada, tá? Mas se você teve essa vontade de comer, coma. Coma, porque senão você vai voltar para casa e vai ficar com aquele brigadeiro na cabeça. Ai meu Deus, eu devia ter comido aquele brigadeiro, tava tão bonitinho, tava todo mundo falando que tava gostoso, tava puxa-puxa, tava isso, tava... Coma um, ou coma metade de um. Divida com uma pessoa, com teu marido. Eu vou comer metade, você come a outra metade? Pronto, já deu aquele saborzinho. Não se martirize, tá? Porque esse martírio vai te fazer mal, vai ficar na tua cabeça. Agora, depois a gente trabalha esse lado emocional, porque tem que trabalhar o lado emocional. Se você não trabalhar o lado emocional, você não vai acabar com a sua compulsão. E é isso que faz você querer comer aquele bolo, aquele brigadeiro, aquela pizza, aquele macarrão a mais, né? Que seja um volume maior do que aquele tamanho de corpo que você tem, tá? Então, vamos ver se entrou mais gente aqui. Entrou ó, a Ângela, Estúdio
Não deu para entender o seu estúdio? Tudo bem. Então vamos lá. Essa foi a sexta. A sétima é... O que eu escrevi aqui? Ah, sim. Quando você escuta alguma coisa que te ofende, isso aqui é muito importante, preste atenção. Quando você ouve alguma coisa que está te afetando, porque você tem um marido imperador, um marido monge, um marido bullying, um marido que te critica, você ouviu, você não vai responder. Não responda. Você vai pensar. Isso não é comigo, isso é com ele. Ele está falando isso, porque esse é o jeito dele, a maneira que ele vê as coisas, a maneira que ele foi educado. E aí você vai fazer o passo 4, o passo 5 e o passo 6 imediatamente. Quais são os passos? O passo 4 é a visualização do seu corpo ideal, do seu futuro desejado. O passo 5 são as afirmações, você vai afirmar para você. Eu não sou nada disso que ele está falando. Eu sou super inteligente. Eu vou ser magra. Ou então eu já sou magra. Eu estou super bem. Eu adoro meu corpo. Não tem nada a ver o que ele está falando. Eu não sou a minha família. Eu não sou feia. Eu sou bonita. Se ele me acha feia, o problema é dele. Eu me acho linda. Faça as afirmações que você achar melhor. Mas faça. Então, repetindo, você vai fazer o passo 4, que são as visualizações, o passo 5, que são as afirmações, e o passo 6, que é o foco. Eu estou no meu processo, ele não tem nada com isso, e eu vou prestar atenção no que eu tenho que fazer. Ele não conhece, ele não sabe, não é com ele, o corpo não é dele, não é isso? E aí você vai ficar firme no que você quer fazer, tá? Então, o que você vai fazer se você ouvir aquela vozinha lá no teu ouvido te criticando, ou então falando alguma coisa que vai te dar para trás, que vai te desempoderar? Você vai visualizar, afirmar e focar, tá? Importantíssimo isso. E o passo 8, evite reagir e brigar. Evite reagir e brigar. O que você vai fazer? Se você é uma pessoa estourada, para, respira devagar, conta até 10. Essa história todo mundo conhece, mas ela funciona. Conta até 10. Por quê? Quando você contar até 10, você vai baixar o cortisol que está no seu sangue, porque quando ele falou alguma coisa que te agrediu, que te ofendeu, você na mesma hora, você jogou cortisol no seu sangue para atacar ou para fugir dele. Isso é uma reação natural, uma reação de defesa, tá? É a mesma reação que uma zebra tem quando vê um leão. É a mesma, tá bom? É uma reação boa quando você está em perigo, mas você não está em perigo, você está do lado do seu marido, ele que falou uma coisa, você não vai morrer por isso, não tem necessidade de ficar com cortisol no sangue, tá bom? Então, quando você respira devagar e conta até 10, você vai tirar o cortisol do sangue, aquela sensação vai devagar diminuindo, e aí você vai passar a ter calma. E aí, se você quiser responder para ele, tá bom, obrigada. Obrigada pelos seus comentários. E tudo bem, tá bom, já te ouvi. E segue a sua vida, o seu foco, tá? Não perca o seu foco. Isso é a coisa mais importante que você tem que fazer o tempo todo, é focar no método que você escolheu e seguir e não desistir quando tem uma escorregadinha ou quando tem uma conversa que te desempodere. Não desista, siga em frente.
escorregar é normal, ouvir comentários que te desempoderem é normal, acontece com todo mundo, aconteceu muito comigo, acontece com todo mundo que tem uma convivência. As pessoas têm as próprias vidas, tá? Então, não importa qual tipo de marido você tem, até quem tem um marido zen. Se o teu marido é zen, você também tem que manter o foco, porque ele pode não estar querendo se meter, te deixando seguir, mas se você não tiver foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o foco é a coisa mais importante que você tem, tá bom? Então, se você gostou dessas 8 dicas, compartilhe essa live para que outras pessoas também aproveitem, tá bom? A gente aqui sempre fala coisas importantes para você aprender a seguir um emagrecimento saudável, definitivo e sem sofrimento. Sem sofrimento. Aqui a gente não vai falar sobre coisas que vão fazer você ficar nervosa, ficar se contendo, ficar estressada. Não. Porque o estresse é o inimigo número 1 do emagrecimento. Então, aqui a gente não vai falar sobre sofrimento. Vamos falar só sobre possibilidades reais e agradáveis. Tá bom? Manda lá o aviãozinho, vai? Esquece não, hein? Tá bom? Beijo e até a próxima.